Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Vamos lá então, gente. Dando sequência no conteúdo do ano, acabamos o cálculo estequiométrico e vamos agora para o conteúdo de soluções, beleza? Vocês vão entender até o final da aula o que é uma solução, beleza? Mas para elucidar o que a gente está preocupado em entender nessa parte da matéria, eu começo com a pergunta aqui: quanto de sal conseguimos colocar na água? Quanto vocês imaginam? Muito, pouco? Muito. Show! Tem um limite, galera, tem um limite. E a gente vai entender esses nomes sobre esse limite de sal que dá para colocar na água, o que ela fica sendo, qual que vai ser o nome que a gente dá para isso. A gente vai entender tudo isso hoje, tá? Primeira coisa, então, é dar nomes para esse conjunto, ok? Nós temos uma coisa chamada soluto e temos uma coisa chamada solvente, que vão compor a chamada solução, tá? Soluto, solvente, solução. Gravem esses três nomes, beleza? Para a gente começar entendendo um pouquinho melhor, soluto geralmente ele é o sólido. Isso que a gente está falando de sal e água, quem que é o sólido lá? O sal é o nosso sólido e a água é o nosso líquido, ok? O sal está em menor quantidade e a água em maior quantidade. Então, o soluto é aquela substância que é colocada dentro do solvente, que fica dispersa no solvente, ou seja, o sal colocado dentro da água. Consequentemente, galera, o solvente é aquela que recebe, que dissolve o soluto, que está em maior quantidade, nesse caso aqui, a água. Então, a gente tem nesse exemplozinho o sal como soluto, ok? E a água como meu solvente, que vai receber o sal, que é o soluto. Esse conjuntinho, quando eu junto soluto e solvente, eu tenho a minha chamada solução. Então a solução é o conjunto soluto mais solvente. Galera, são nomes que a gente vai dar às coisas. Tranquilos nomes, gente? Deu para pegar? Alguma dúvida aqui? Que eu vou começar a usar esses termos para a gente se referir às coisas. Tranquilo mesmo? De boa? Tá. Aí nós vamos entrar em alguns conceitos de relação, de medida. Estamos falando de quantos de sal dá para colocar em água. Nós podemos medir essa quantidade. E nós podemos dar essa medida de algumas maneiras. Nós podemos falar de concentração molar. Então, concentração molar, mol. Quanto de mol que cabe em 1 litro, ok? E posso falar de concentração comum, aquela que a gente usa mais no dia a dia, comum, que é quantas gramas cabem por litro, ok? Concentração molar, quanto de mol em 1 litro, concentração comum, quanto de grama de massa em 1 litro. Beleza, gente? Tudo agora, apenas nomes até agora, tranquilo? Deu para pegar? Gente, alguma dúvida? Por enquanto são só nomes e conceitos, tá? E existe a densidade. A densidade também é grama por litro. Mas então onde que está a diferença para a concentração comum? A gente vai chegar lá usando aqui os exemplos. Então agora, galera, atenção, que é exemplo de como a gente aplica tudo isso aqui, beleza? Então fiquem atentos aí. Gente, primeira coisa, simulando aqui uma tabela periódica, eu tenho o sódio Na e o cloro Cl, ok? Aqui embaixo a gente já viu esse conceito na parte da matéria de cálculo estequiométrico. Eu tenho aqui embaixo a massa atômica daquele elemento, que se eu jogar para 1 mol daquele elemento, me dá a minha massa molar. Então a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. A massa molar do cloro é 35 gramas por mol. O NaCl, então, possui uma massa molar somando a massa dos dois.
23 mais 35. Opa, o professor errou aqui. Quanto que dá? 58 gramas por mol. Ok? Então a massa molar do cloreto de sódio, que é o sal, tá? De cozinha ali, é 58 gramas por mol. Beleza a informação até aí? Beleza, gente? Vamos utilizar isso agora para chegar no conceito de soluções. Então eu posso, se eu pegar 58 gramas, se eu pegar 58 gramas de sal puro, ok? E jogar em 1 litro de água, eu falo para vocês que eu tenho 58 gramas dentro de 1 litro, beleza? Tranquilo isso aí? Peguei 58 gramas de sal puro e joguei dentro de 1 litro d'água. 58 gramas em 1 litro. Isso aqui é a nossa concentração comum. Quanto de massa dentro do litro. Tranquilo? Dúvidas aí? Vimos que 58 gramas de sal corresponde a 1 mol. Se 58 gramas de sal correspondem a 1 mol de sal, então eu também posso dizer que eu tenho 1 mol dentro de 1 litro. Correto? Certo, gente? Dúvida aqui? Então essa aqui é a minha concentração molar, mol por litro. Só estou trocando o jeito que eu dou o nome. Ou eu dou em grama e eu chamo de concentração comum, ou eu dou em mol e chamo de concentração molar. Mas tudo são medidas de relações, ok? Aí entra o conceito, pessoal, de densidade, tá? Vai entrar o conceitozinho de densidade. A densidade, que também é gramas por litro ou grama por ml, ela vai levar em conjunto o soluto e o solvente. Perceba que aqui, em todo momento, o que eu estou falando para vocês? Quanto de soluto em solvente. Então eu falo que eu tenho 58 gramas de sal, que é o meu soluto, dentro de 1 litro de solvente, certo? Na densidade eu falo da solução. Então, dissoluto eu tenho quantas gramas? 58. Então eu vou pegar aqui, ó, soluto, 58. Só que eu preciso também da massa da minha solução. 1 litro de água, galera, vai pesar aproximadamente 1000 gramas. Então eu vou somar 58 gramas do sal mais 1000 gramas da água, que vai dar 1058 gramas. Então eu tenho 1058 gramas em 1 litro. Ou eu posso transformar para 1,6 gramas a cada ml. Então a densidade ela se difere nisso, que eu vou levar em conta a massa do soluto, mas também da solução, do solvente, desculpa. Então eu levo a solução em conjunto para definir densidade. Enquanto a concentração comum, eu estou falando apenas da massa do soluto dentro do solvente. Deu para pegar a diferença, gente? Agora a gente fecha a aula sabendo desses conceitos, a gente chega nisso tudo para chegar nessa partezinha final, tá? Para usar essas informações de concentração, para a gente classificar soluções e falar sobre o CS. CS não é Counter-Strike, ok? CS é coeficiente de solubilidade. Que o que é isso? É quanto de soluto o solvente suporta. Então nós vamos voltar nessa perguntinha aqui do início da aula. Quanto de sal conseguimos colocar na água? Nós conseguimos colocar até o limite do coeficiente de solubilidade. Que cada soluto vai ter um coeficiente de solubilidade para determinado solvente. É um número que vai variar de acordo com soluto e solvente. É uma razão de gramas por litro, como é geralmente fornecido, ou mol por litro, tá? Então aqui, ó, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, do sal de cozinha, em água, é 36 gramas por 100 ml. O que isso significa? A água só consegue receber
36 gramas de sal a cada 100 ml de água. Como que fica essa solução? 30 gramas. Opa, aqui é 100 ml. 100 ml. 100 ml. 100 ml. Galera, 30 gramas de sal dentro de 100 ml de água tá no meu limite permitido? Tá, gente? Tá no meu limite? E aí, galera? 30 gramas de sal dentro de 100 ml de água tá no meu limite permitido? Está. Eu aguento até 36 gramas, ok? Então a água vai suportar, 100 ml de água suportam até 36 gramas de sal. Eu tenho mais ou menos sal aqui? Eu tenho menos sal, eu tenho 30 gramas. Então ainda dá para colocar mais sal até. Então a gente diz que essa substância, essa solução, na verdade, ela está insaturada, ok? Ela, saturar é encher, chegar no limite. Estou saturado de alguma coisa. É chegar no meu limite. Então ainda estou distante do meu limite. Então eu digo que a solução está insaturada de sal, ok? Porém, se eu adicionar mais sal e chegar a 36 gramas em 100 ml, eu estou no meu limite. Eu estou saturado do sal. Eu estou no meu limite de sal. Então, quando eu estou no meu limite, nessa faixa de limite, eu digo que minha solução está saturada. Beleza o raciocínio, galera? Tranquilo? Professor, e se passar? E se eu colocar sal a mais? O que vai acontecer? Por exemplo, coloquei agora 40 gramas de sal dentro de 100 ml de água. Eu passei quantas gramas? 4 gramas. Significa o que, galera? 36 gramas vão ficar dissolvidas, misturadas na água. E essas outras 4 gramas vai acontecer o que com elas? Elas vão aqui, pessoal, para o fundo, tá? A água não vai conseguir mais dissolver aquela quantidade de sal. Então esse restante de sal vai para o fundo, chamando uma coisa de corpo de fundo. Então a gente diz que é uma solução saturada. A solução ela tem 36 gramas de sal dentro dela, ela está saturada de sal, porém ela tem um corpo de fundo. De quantas gramas? 4 gramas. Então tem um limite para as coisas. E esse a gente dá o coeficiente de solubilidade a esse limite. Deu para pegar, galera? Foi? Galera...